No quesito fogareiro, tá bom? Nós temos diversas opções. Dentro de casa, uma das sugestões que eu dou, aqueles que dependem do gás de cozinha, né, o gás botijão, compre alguns botijões e deixe estocado com muito cuidado para não haver vazamento, para não haver nenhuma queda, alguma coisa assim. Estocar o botijão ele é uma boa opção, até porque o botijão já te dá toda a estrutura que você precisa junto com o fogão para você fazer comida. A questão é que hoje um fogão está em torno, um botijão está em torno aí de uns R$100. Você, dependendo da sua situação, da crise que venha, ele pode custar 500, 600, 700. Então, o valor dele pode aumentar em muito. Então, se você tem uma condição de estocar agora, é uma boa possibilidade para lá na frente você não gastar muito dinheiro com esse estoque. Então o primeiro caminho para você fazer um fogareiro, para você manter essa parte, esse módulo funcionando em sua casa, tenha botijões em gás. Agora, se você depende do gás encanado e que corre o risco de uma hora ou outra não ter essa situação, mais esse serviço sendo prestado, você pode ou ter um fogareiro, aqueles pequenos de camping, né, que um bocal até 2 bocais, né? Depende, tem uns bocais que você pode comprar aqueles botijões menores, então pode ser uma alternativa para você comprar e deixar no cantinho. Ou tem também desses mesmos fogareiros de um bocal, tem um spray, é como se fosse um spray, uma latinha de spray assim, que você compra e acopla na lateral também. Ele é bom? É, só que é um pouco caro e ele não serve para tanto tempo, sei lá, dura lá 1, 2 horas mais ou menos. Eu cheguei a utilizar, fiz comida com ele, mas não é algo que você consegue ter tanto assim, ocupa muito espaço e o retorno dele não é tão valioso, tá? Ainda assim eu ficaria com um fogareiro de 2 boquinhas ali e um gás extra para deixar armazenado. Agora, se você quiser deixar também num kit fácil para você fazer uma saída, aí sim um fogareiro de mão, aí vale a pena, tá? Mas se a gente só tem o fogareiro, podemos pensar também em outras alternativas. Aqui eu trouxe alguns recursos que eu tenho, aqui é a tão falada, né, pederneira, tá bom? Não é algo tão difícil de usar, mas precisa ter aí uma certa atençãozinha, né? A pederneira ela tem uma camadinha aqui em volta dela de um item que você tem, antes de acender o fogo, você tem que dar uma raspadinha aqui em volta para cair a ferrugem que ela tem aqui, o grafite dela, e aí você quando raspar, ela vai começar a gerar faísca, aqui não vai dar por causa do ar-condicionado, mas ela vai gerar essa faísca e aí você começa a ter pequenas fagulhas caídas no chão. O ponto é, essas faíscas é a origem para fazer o fogo, então eu preciso aproveitar ao máximo. Então o que eu tenho? Eu posso utilizar aqui, por exemplo, serragem, tá bom? Isso aqui é serragem, eu só lacrei ela, deixei ela bonitinha para a umidade não me atrapalhar, então eu posso fazer um conjuntinho assim, a gente chama de ninho, né? Com serragem, com pedacinhos bem miúdos de fogo, tá? E jogar a pederneira para ela em cima apontando ela sempre para o ninho e jogando toda a faísca que ela for gerando para esse ninho. E ali, conforme ela for pegando pequenas fagulhas, aí sim você tem que, com todo cuidado, manejar para que aquele fogo comece a expandir, e aí você vai alimentando ele e ele vai expandindo, tá? Então veja, não é mais para frente a gente vai ter um vídeo na prática utilizando ela, aqui foi realmente uma parte mais teórica, tá? Mas vejam, pederneira é algo simples, você encontra aí em qualquer loja de esportes, campings e tudo mais, tá? E é um recurso muito bom, você não perde ela com chuva e tudo mais. Então, tenha uma pederneira perto de você. Outros recursos que eu gosto de ter fácil é parafina, serragem, como eu já citei e mostrei aqui um exemplo a vocês, tá? Nosso querido fósforo. Lembre-se de ter um fósforo estocado, ele é bom, mas tem que deixar protegido com um saco, com alguma coisa para não estragar, tá? Aqui são recipientes, são itens que a gente utiliza para conseguir alimentar um isqueiro, tá? É um isqueiro aqui, ele só tem essa tampa que é para proteger ele, tá? Outros tipos de isqueiro também tá tudo bem. E de preferência aquele isqueiro que seja transparente, para você ter uma noção de quanto tem de fluxo dentro dele, né? Isso ajuda para você não estar estocando um item que já está acabando e você está fazendo toda uma manobra para mantê-lo e na verdade já não tem mais nada
que vale tanto a pena. Então, ou precisa ser reposto, tá? Então são itens aqui, tirando esse daqui que é um item barato e tudo mais, né? Mas esses itens aqui já requerem um pouquinho de investimento, né? Um pouquinho mais de atenção, e aí, dependendo da situação financeira, a gente não consegue. Muito bem, então vamos pensar em outros caminhos. Aqui é um exemplo simples. A gente chama de faísca de fogo, tá? De isca de fogo, perdão, tá? O que nós temos aqui? Isso aqui também é uma isca de fogo. São recursos que eu gosto de deixar isso pronto dentro da minha casa. Aqui está na minha casa, um estoquezinho desses itens, eu deixo pronto lá, tá? Se eu vou acampar, se eu vou sair, eu coloco também na minha mochila de emergência. Então, mas são itens simples de fazer. Isso aqui é uma camisa velha que eu tinha, tá? O que eu fiz aqui, pessoal? Eu peguei uma camisa, tá bom? Cortei ela em tiras, né? Peguei a parafina, derreti a parafina e mergulhei esses pedacinhos de roupa lá dentro, tá bom? Pode ver até um fiozinho. Com isso, eu consigo fazer a geração de fogo muito mais fácil. A parafina vai contribuir muito para o fogo, né? Então, se eu tenho pouco fósforo para fazer uma fogueira grande, pode ser que eu gaste muito fósforo para acender aquela fogueira. Ao passo que, com um fósforo, a probabilidade de eu acender esse item é muito melhor, muito mais fácil, e desse item o fogo vai se manter, porque ele tem itens que mantêm o fogo aceso, e aí com isso eu consigo acender uma fogueira e expandir o meu fogo. E fogo, gente, eu digo a vocês, não é nada fácil, tá? A umidade, chuva, as condições adversas do tempo, elas contribuem muito para que a gente tenha dificuldades para fazer a geração do fogo. Então, quanto mais recursos, mais possibilidades nós podemos ter, melhor. Eu fiz isso em casa, tá bom? Simples. Na internet existem outras opções, outras facilidades. Isso é ótimo. Então, procurem, pesquisem, troquem experiências, podem me chamar aí para mandar experiências que eu ajudo a fazer também, tá? Esse outro recurso que eu fiz, de novo, também baseado em conhecimento de internet, é muito simples. É uma latinha, cortei ela, coloquei papelão, com a mesma parafina que eu fiz ali, eu joguei ela aqui em cima. Então, na hora que eu quiser, eu vou colocar fogo nesse papelão, que também tem parafina, e pronto, aqui vai virar um fogareiro. Com esse fogareiro, lembra que há pouco eu falei para vocês da latinha de atum. Então, eu posso colocar a latinha de atum aqui queimando. Então, ou seja, o fogo daqui vai para a latinha de atum, e da latinha de atum eu posso comer aquele atum, pode fritar aquele atum lá para comer, tá? Mas vejam quanto que isso aqui ele é prático. Então eu não vou gastar tanta energia, né? Porque a energia nossa, do ser humano, também é um item a ser considerado. A gente fala muito de recursos técnicos, né, para fazer a geração do fogo, o fogareiro e tudo mais, mas o recurso braço, imagine o quanto que a gente tem que gastar de uma pederneira, né, o braço, o conhecimento para conseguir fazer o fogo. E o fogo, ele tem uma condição muito importante, que é a motivação. Se você está no meio do mato, no meio da selva, não consegue fazer fogo, você realmente fica, não digo nem desapontado, você fica realmente sem esperança de que vai conseguir superar aquela condição, aquela situação difícil, tá? O fogo, ele anima, ele aproxima, ele reúne, fortalece a equipe. De certa forma, ele dá esperança. Só que em contrapartida, imagine fazer uma fogueira debaixo de chuva. É quase que impossível, né? Você tem que criar uma cobertura para conseguir acender. Então, criem mecanismos, recursos, tenham opções. No sobrevivencialismo, a grande truque, digamos assim, é você não depender de uma única solução, depender 100%, por exemplo, de uma parafina, depender 100% de uma serragem ou só de um isqueiro. Tá bom? Tenham opções. E aqui eu estou oferecendo caminhos a vocês, aqueles que têm uma certa condição, comprem recursos mais caros, tem isqueiros muito bons, caríssimos, e tá ótimo, vai assim, só não esqueça de comprar refil. E para aqueles que não têm tantas condições, utilizem esses mecanismos, opções que a gente tem. Uma pederneira não é nada caro, né? R$20, você acha uma pederneira boa por aí, tá bom? E o fósforo nem precisa falar, né? Isso aqui nem precisa não tenho dinheiro para nada, tá tudo bem, mas fósforo, R$1, R$2 você consegue,
tá bom? Então aqui são as opções, lembrando que isso aqui é um material que você pode trabalhar agora, você pode ter estoque, você pode ter possibilidades, mas nada melhor do que saber utilizá-los. Então se você quer gerar fogueira, gerar fogo, entenda como manuseá-lo, tá bom? Procure na internet opções, mas também saiba, faça experiências, né? Não vai fazer dentro de casa para não dar problema, faça do lado de fora, tá bom? Veja que tipo de itens que você pode armazenar para utilizá-lo, tá? E enquanto você tem condições de se manter dentro de casa, dentro da sua casa tem ferramental necessário, utilize, por exemplo, bujões de gás, como eu falei desde o início, tá bom? O estoque de bujões, seja do grande, do pequeno, com muito cuidado, com muita cautela, para um não bater, não estourar, não acontecer nenhum acidente em casa, mas é uma boa opção, tá? Principalmente para aqueles que dependem 100% do gás encanado, você pode não ter, tá? Se uma falha de uma energia elétrica, as bombas que fazem com que esse item funcione pode parar, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal.